Quando o meu neto Rafael subiu as escadas do porão, notei na hora que algo de muito grave estava acontecendo. A sua face estava branca como papel, e as mãos vibravam enquanto ele apertava o telemóvel com tanta força que as juntas dos dedos ficavam esbranquiçadas. Avó, temos de abandonar esta casa já. A voz saía baixa, controlada, mas carregava um tom de pavor que eu nunca lhe ouvira antes. O que se passou, rapaz? Indaguei, sem compreender nada. Ele fitou-me com os olhos esbugalhados, ofegante. Por favor, avó, acredita em mim. Prepara uma bagagem, só o básico. Temos de partir. Em pouco mais de 20 minutos, seguíamos pela estrada, abandonando a moradia onde resido há mais de 40 anos. Só mais tarde é que soube o que realmente se passava. Mas antes de prosseguir, verifica se já te inscreveste no canal e deixa nos comentários de onde estás a ver este vídeo. Ficamos felizes em saber até onde as nossas narrativas chegam. Chamo-me Lúcia Martins. Tenho 70 anos e vivo sozinha desde que o meu esposo Antônio partiu há 6 anos. A nossa residência situa-se num bairro calmo, com um jardim que Antônio tratou com carinho durante décadas. Sempre me senti protegida lá, resguardada pelas paredes que o meu marido ergueu com as suas próprias mãos. Ele trabalhava como marceneiro, um homem que defendia que cada parafuso, cada prancha, cada suporte devia ser fixado com exatidão e atenção. Uma moradia sólida salvaguarda a família, repetia ele. Os nossos 2 filhos, Carlos e Mariana, criaram-se nesta casa. Carlos seguiu o exemplo do pai e formou-se em engenharia civil. Mariana optou por direito, focando-se em imóveis. Os dois ergueram as suas existências, as suas residências, as suas próprias descendências. Carlos teve 2 rebentos, Rafael e Júlia. Rafael, o mais velho, recebeu a dedicação do avô pela obra. Com 28 anos, já gerenciava a sua firma de renovações. Nos meses recentes, comecei a notar-me esquisita. Despertava com cefaleias que não passavam, náuseas que impediam de ingerir algo além de uma fatia de pão, e vertigens permanentes que me obrigavam a segurar nos objetos ao andar pela casa. O doutor afirmou que era comum na minha faixa etária. O seu organismo está a alterar-se, senhora Lúcia. Vamos modificar as medicações. Contudo, os fármacos alterados não surtiram efeito. Pelo contrário, sentia-me cada vez mais debilitada. Emagreci. O reflexo no espelho mostrava-me mais desbotada e envelhecida a cada manhã. Carlos passou a aparecer mais vezes, trazendo alimentos que eu mal tocava e inspecionando os aparatos da casa. Estou a otimizar tudo para si, mãe. Justificava, enquanto tapava aberturas de ar velhas e montava um novo alarme de monóxido de carbono. Vai poupar nas faturas de aquecimento. Mariana surgia com frequência, sempre com papéis para eu rubricar. São só revisões do testamento, mãe, comentava ela com um sorriso reconfortante. É essencial manter tudo organizado, sobretudo nestes tempos. Numa manhã de outubro, Rafael surgiu de surpresa. Ele raramente vinha desde a briga com o pai sobre um tema da companhia. Abri-lhe a porta e deparei-me com ele ali, com a mala de ferramentas que fora de Antônio. Olá, avó! Cumprimentou com um sorriso. Mas a expressão desvaneceu-se quando me observou. Não estás com boa cara. É só o avançar da idade, retorqui, convidando-o a entrar. O que te traz por cá? Vim inspecionar o infiltração no porão que mencionaste ao telefone, explicou, pousando a mala na mesa da cozinha. E pensei em rever a casa toda de passagem. Concordei, grata pela sua assistência. Rafael era sempre solícito, e após a partida do avô, parecia carregar um dever extra para comigo. Parecia tanto com Antônio, não só no aspecto, com o queixo firme e os olhos castanhos atentos, mas também na forma criteriosa como lidava com as tarefas. O café está a ferver, propus.
mas o meu ventre contorceu-se só de imaginar engolir. Avó, estás a alimentar-te como deve ser? Questionou ele, inquieto. Quando posso, admiti com franqueza. O estômago tem andado revoltado. Rafael enrugou a sobrancelha, mas não pressionou. Apanhou a mala e rumou ao porão. Fiquei na cozinha, forçando-me a sorver um chá. Pela vidraça, avistava o carvalho que Antônio semeara quando Carlos veio ao mundo, agora imponente, com as folhas a avermelhar no outono. O tempo arrastou-se, e Rafael não regressava. Comecei a inquietar-me. Chamei-o da entrada do porão, sem eco. Ia descer quando escutei os passos a aproximar-se na escada. Ao emergir do porão, o seu aspecto deixou-me atônita. Tinha o corpo salpicado de pó, com gotas de suor na fronte, apesar do ar fresco de outubro. Mas foi a sua expressão que me gelou. Uma fusão de fúria, terror e descrença. A avó, murmurou, a voz tensa e vacilante. Quem tem realizado intervenções na casa ultimamente? O teu pai, respondi. Ele tem aparecido com regularidade para aprimorar o desempenho vital e cheia de vigor. Por que isso? Rafael parou de se mexer por instantes. Depois, devagar, depositou o telefone sobre a bancada da cozinha e o deslizou até mim. Tem que conferir isso aqui, afirmou ele. No display do aparelho, apareciam diversas imagens que deviam ter sido capturadas no subsolo, com canos, cabos e uma caixinha de metal ligada ao que parecia o tubo de gás central da residência. Isso quer dizer o quê? Indaguei, perplexa com o que observava. Trata-se de um mecanismo para soltar monóxido de carbono no seu dormitório, explicou Rafael, com a voz grave e carregada de urgência. Ele se liga ao seu boiler. Toda vez que o aparelho de aquecimento aciona durante a noite, libera doses mínimas de gás. Eu congelei no lugar, sem conseguir assimilar suas palavras. Isso não faz sentido, resmunguei. Tem que ser um mal-entendido. Não existe erro nenhum, vovó. Rafael passou para a imagem seguinte, revelando um trecho de parede aparentemente. Olha só, esses dutos de ventilação tampados foram fechados de propósito para concentrar o gás no seu quarto. E o que é aquilo? Ele exibiu mais uma foto. É o alarme de monóxido de carbono. Alguém o adulterou para que não atue. Meu pulso acelerava tanto que ecoava em meus ouvidos. Mas quem seria capaz disso e com qual motivo? Rafael inspirou profundamente, como se armasse para revelar algo horrendo. Vovó, esses mal-estares seus, as cefaleias, os vômitos, os vertigens, tudo indica intoxicação por monóxido de carbono. Alguém planeja eliminar você aos poucos, simulando um fim natural devido à velhice. O universo ao meu redor parecia ruir. As paredes da cozinha, outrora reconfortantes, agora transmitiam perigo. O piso debaixo de mim instabilizava. Seu pai, sussurrei. Está insinuando que Carlos armou isso? Foi o único mexendo na estrutura da casa, rebateu Rafael, apertando minhas mãos. E possui expertise suficiente para tal. Vovó, temos que abandonar este lugar imediatamente. Arrume uma bagagem leve, só itens básicos. Não avise a ninguém nosso destino. Mas este é o meu lar. Reclamei debilmente. Antônio ergueu com as próprias mãos. Já não oferece proteção. Cortou Rafael com suavidade, porém determinação. Por favor, vovó, acredite em mim. Algo no brilho resoluto de seus olhos, idênticos aos de Antônio, me persuadiu. Concordei devagar e me ergui, apoiando-me na mesa para afirmar. Empacotar as coisas virou um tormento enevoado. Meus dedos tremelicavam ao guardar roupas, medicamentos e a imagem de Antônio da cômoda em uma valise modesta. Rafael me incentivava com delicadeza, espiando o tempo todo pela vidraça, como se aguardasse uma visita surpresa. Já terminou? Questionou quando reapareci na cozinha com a bagagem.
Não revele a ninguém para onde nos dirigimos. Ignore as chamadas se seus filhos telefonarem. Ao embarcar na picape dele, lancei um olhar derradeiro à minha moradia, 43 anos de recordações, educando os filhos, envelhecendo ao lado de Antônio, lidando com a Vila Velha. E agora, tudo contaminado por um horror indizível. Rafael rodou por cerca de 1 hora, de vez em quando bisbilhotando o espelho retrovisor. Meu telefone vibrou repetidas vezes dentro da bolsa. O nome de Carlos iluminando a tela. A cada toque, Rafael negava com a cabeça, e eu permitia que caísse na caixa postal. Qual o nosso rumo? Perguntei por fim, quando o mutismo pesou demais. Um motel temporário, retrucou ele. É preciso nos distanciar e planejar os passos seguintes. Rafael, você de fato crê que o seu pai? Que Carlos? Não logrei concluir a sentença. A noção de que o meu próprio filho desejasse minha morte era inconcebível. Rafael cravou os dedos no volante até empalidecerem. Eu preferia não crer, vovó, mas as provas gritam. Aquele aparato não surgiu do nada, e papai foi o único reformando a casa nos meses recentes. Aterrissamos em um modesto motel à beira da estrada, daqueles onde ninguém indaga demais. Rafael quitou em espécie por uma diária, registrando-se só pelo prenome. No aposento modesto, acomodei-me na ponta do colchão, esgotada e atordoada, enquanto ele trancava as persianas e inspecionava a fechadura. Devemos discutir o ocorrido, propôs ele, ocupando a solitária poltrona, e desvendar os motivos por trás disso. Naquela noite, o sono fugiu de ambos. Rafael vasculhava no notebook enquanto eu fitava o forro, esforçando-me para compreender como minha existência se invertera num só dia. Ao amanhecer, Rafael trouxera esclarecimentos. A firma do papai caminha para a ruína, anunciou ele, exibindo reportagens na rede. Perderam um contrato expressivo há 6 meses e, desde logo, demitiram vários operários. Carlos jamais tocou em questões de dinheiro, comentei, digerindo essa novidade. Ele omitiria de todos, rebateu Rafael. Sempre foi vaidoso em excesso, mas vai além. Clicou em outra tela. A propriedade dele e da mamãe acumula parcelas de hipoteca em atraso. Podem perdê-la. E tem mais uma coisa. Vacilou. O quê? Insisti. A tia Mariana tem lhe pedido para rubricar documentos, certo? Indagou ele. Como eu confirmei com um aceno, prosseguiu. Logrei entrar nos e-mails dela. Ela e o tio Paulo andam passando por apertos também. A clínica dele está afundada em dívidas e acabaram de ganhar uma intimação de penhora da chácara de férias. Um arrepio subiu pela minha coluna. Mas o que isso me diz respeito? A casa dela, vovó, replicou Rafael com delicadeza. Tá toda paga e agora vale mais de 1 milhão, graças ao crescimento do bairro. Caso você falecesse por motivos que parecessem naturais, papai e Mariana repartiam herança. O quarto rodopiou em volta de mim. Tive que me apoiar na borda da cama para não cair. Meus filhos biológicos, murmurei, tramando contra mim pelo dinheiro. Rafael se ergueu e veio sentar do meu lado, passando um braço pelos meus ombros. Desculpa, vovó. Torcia para estar equivocado. Inspirei devagar, buscando domar o pulsar do peito. E agora, o que a gente faz? Requeremos evidências adicionais, afirmou Rafael com firmeza. Algo sólido para entregar aos policiais. Você já possui as imagens do aparelho. Indiquei. Verdade, mas falta muito. Temos que retornar à residência. Não! Gritei, o pavor me envolvendo. É arriscado em excesso. Me dê crédito, vovó, pediu ele com um olhar grave. Elaborei uma estratégia. No dia posterior, à tarde, paramos a um quarteirão da minha morada. A picape de Carlos ocupava a garagem. Ele está presente, murmurei, a aflição sufocando minha garganta. Perfeito. É o ideal, rebateu Rafael de modo inesperado. Vamos aguardar.
Depois de uma hora vigiando quietos, um veículo surgiu. O sedã escuro de Mariana, seguido pelo jipe de Paulo, o esposo dela. Todos se ajuntavam na minha casa, sem a minha presença. O que tramam ali? Questionei. Devem ter notado nossa ausência e buscam desvendar o que descobrimos, explicou Rafael. Sacou o telefone do bolso. Aproximo-me para escutar. Você permanece aqui, porta trancada. Não, Rafael. É temerário. Tenha fé em mim, insistiu ele. Fico só nos matagais debaixo da janela da cozinha. Dá para captar tudo dali. Vi com o coração apertado, enquanto Rafael rastejava pelo jardim da casa, agachado sob a vidraça da cozinha. Permaneceu ali por uns 20 minutos, até voltar correndo para o automóvel. Saímos já, ordenou ele, acionando o motor às pressas. Estão atrás de nós. Enquanto fugíamos, Rafael narrou o que captara. Carlos, Mariana e os parceiros deles debatiam ansiosamente sobre o meu paradeiro. Carlos acusava Rafael de plantar suspeitas na minha mente. Mariana temia que eu tivesse desvendado a trama. Trama? Ecoei. Logo, Mariana tá metida nisso? Todos eles, confirmou Rafael com seriedade. Ela lida com imóveis, entende bem de transferir bens de forma veloz. Paulo possui expertise em saúde. Certamente auxiliou nos cálculos da dosagem de gás para te debilitar sem causar morte instantânea. E Lúcia, mulher do papai, investigava sobre alienações urgentes de propriedades. Calada, absorvia a magnitude da deslealdade. Não só Carlos, mas Mariana, inclusive. Meus dois herdeiros haviam urdido minha eliminação. Não compreendo, declarei por fim. Por que não solicitaram auxílio? Eu me orgulharia. Rafael cortou, com pudor. Papai sempre foi o próspero, o que dominava tudo, e agora vê tudo ruir. Regressamos ao pouso só para topar com o carro de Carlos no pátio. Como nos acharam? Sussurrei, em pânico. Devem ter monitorado meu aparelho, deduziu Rafael, manobrando para trás veloz. Urge mudar de local. Rodamos por horas, interrompendo só para encher o tanque e pegar víveres. Ao ancorar em outro hotel, em cidade diversa, aproximava-se da meia-noite. E agora? Indaguei, esgotada e confusa. Direto para a autoridade, decidiu Rafael com resolução. Guardo as fotos, as áudios da discussão deles. Basta para abrir inquérito. Porém, ao amanhecer, ao nos prepararmos para ir à esquadra, notamos companhia indesejada. No pátio, avistou o veículo de Mariana e, junto, o de Carlos. Nos localizaram outra vez. Alertou Rafael, me arrastando de volta para o aposento. Vovó, fique aqui. Feche tudo atrás de mim. O que pretende? Questionei, cravando os dedos no braço dele. Vou encará-los, declarou ele com uma tenacidade que evocava tanto Antônio, que doía. Hora de encerrar isso. Espiei pela vidraça enquanto Rafael rumava ao pátio, onde Carlos e Mariana postavam-se perto dos carros, trocando palavras tensas. Ao avistá-lo, congelaram e se voltaram para ele. Não ouvia as vozes, mas a postura revelava o embate esquentando. Carlos gesticulava acusador para Rafael, o rosto inflamado de fúria. Mariana tentava aplacar a briga, espiando ansiosa para os lados. Num instante, Carlos deu um empurrão violento em Rafael, que tropeçou para trás. Meu coração congelou. Antes que eu pudesse. Não consegui me mexer de imediato, mas então avistei Paulo emergindo por trás de um veículo, com algo na mão que lembrava uma vara ou tubo de metal. O pavor me congelou por instantes, até impulsionar uma reação. Agarre o telefone e marquei 190 com as mãos tremendo. Emergência? Qual o seu problema? Fale logo, por favor. Murmurei baixinho. Meu neto está sofrendo uma agressão no estacionamento do motel Rota 66. Esqueci o endereço, espiei ansiosamente pela vidraça, e lá estava em um panfleto sobre a escrivaninha. Avenida Principal, número 1432.
Meu filho e minha filha estão ferindo ele. Cheguem aqui o mais rápido possível. No meio da conversa, notei Paulo se esgueirando até Rafael pelas costas. Ele suspendeu o objeto. Não! Berrei, ciente de que ninguém me escutaria. Soltei o aparelho e disparei rumo à saída. Ao pisar no pátio, Rafael jazia no piso, pressionando a cabeça com as mãos. Paulo pairava acima dele, pronto para golpear de novo. Carlos e Mariana assistiam paralisados. Parem com isso! Vociferei, avançando na direção deles. A polícia já foi acionada. Carlos girou o rosto na minha direção, atônito. Por um segundo, percebi um brilho em seu olhar. Não remorso, e sim frieza calculada. Mãe, ele articulou, esboçando um sorriso forçado. Estávamos tão ansiosos por seu bem-estar. Afaste-se dele, exigi, agachando-me junto a Rafael. Sangue vertia de um talho na testa dele. Isso é um equívoco terrível, declinou Carlos com voz mansa. Rafael encheu a sua mente com delírios absurdos. Ele requer tratamento mental. Eu descobri o aparelho no subsolo. Retruquei, auxiliando Rafael a se erguer. Enxerguei o monóxido de carbono. A expressão de Carlos se alterou, o disfarce de aflição se dissipando. Você ignora o tormento que enfrentamos. Então esclareça, confrontei, me pondo de pé para fitá-lo nos olhos. Diga por que meus filhos tramaram contra mim. Foi Mariana quem avançou, o semblante mesclando pudor e resolução gélida. Não pretendíamos que doesse, mãe. Bastaria você não despertar um dia. Seria veloz, sem dor. O gelo em sua fala me atingiu mais que o conteúdo, como se minha existência fosse mero incômodo. Por qual motivo? Indaguei, alternando o olhar entre eles. Pelo patrimônio? Carlos dilapidou tudo, revelou Mariana, fitando o irmão. O negócio está à beira da ruína, a residência hipotecada e Paulo. Ela virou-se para o esposo. Paulo demanda uma operação custosa que o seguro não banca. Estamos no limite. Pudessem ter solicitado auxílio, murmurei. Eu faria o impossível por vocês. Não bastaria, cortou Carlos. Urge liquidar a sua morada. É nossa salvação única. O ruído de viaturas distantes nos fez virar para a via. Carlos me encarou, os olhos transbordando fúria glacial. Convocou as autoridades contra sua própria prole? Vocês renasceram da família, repliquei, espantando-me com a solidez na minha entonação. Perderam esse laço ao priorizar o lucro sobre minha vida. Carlos tentou se aproximar, mas Rafael se ergueu, vacilante. Mantenha a distância dela, alertou. As buzinas se aproximavam. Carlos vasculhou o entorno ansioso, depois olhou para Mariana e Paulo. Precisamos fugir agora, urgiu ele. Já é irrevogável. Rebateu Rafael, se escorando no meu braço. Terminou? 2 viaturas policiais invadiram o espaço, com alertas luminosos. Carlos ousou um apelo final. Mãe, suplico, nós somos sua linhagem, não nos condene assim. Contemplei as feições do homem que eduquei, que nintei no colo, que amparei nos primeiros passos, e não divisei traço do infante que outrora conheci. Vocês se condenaram, declarei, me voltando aos guardiões que chegavam. Os dias subsequentes viraram um ciclo exaustivo de relatos, perícias e interrogatórios. As forças policiais revistaram minha residência e localizou precisamente o que Rafael registrara. Um mecanismo engenhoso para soltar monóxido de carbono no meu dormitório durante o sono. O alarme fora adulterado. Descobriram correspondências e trocas eletrônicas entre Carlos, Mariana e seus pares, arquitetando o esquema e avaliando o preço da propriedade. O fiscal afirmou ser um dossiê irrefutável, com acusações de assassinato tentado com antecedência e conluio. Carlos, Lúcia, Mariana e Paulo foram detidos à espera do tribunal. Instalei-me provisoriamente com Rafael, sem coragem de regressar ao lar.
Toda vez que cerrava as pálpebras, surgia a máscara gélida de Carlos, ecoava o tom maquinador de Mariana. Como meus descendentes poderiam me apunhalar tão fundo? Vai depor? Indagou Rafael certa noite, durante a refeição em seu modesto lar. Esquisei pela vidraça a metrópole estranha além. A alternativa? A opção sempre existe, avó, consolou ele com doçura. Não precisa, se não for suportável. Refleti em Antônio, que prezava a franqueza sobre qualquer coisa. Deporei, resolvi em prol da veracidade. O processo fluiu mais célere que antevia. Provas avassaladoras. O magistrado consentiu que eu me pronunciasse na condenação. Estes são meus filhos, afirmei, fitando-os retamente, dirigido a Carlos e Mariana. Eu os criei, os alimentei com meu leite, os ajudei a dar os primeiros passos e a formar palavras. Renunciei a tanto por eles, os amei sem reservas e, em troca, eles converteram o lar que o pai deles ergueu em um covil perigoso. Mudaram o afeto em deslealdade. Carlos mantinha os olhos cravados na superfície da mesa. Mariana vertia lágrimas em silêncio. Contudo, não sou a única afetada nesta história. Prossegui. Eles também feriram o pai, que dedicou a existência inteira para oferecer-lhes um refúgio estável. Traíram os próprios descendentes, passando-lhes a lição de que uma existência vale menos que fortuna. Voltei o olhar para Rafael, posicionado na fila da frente. Porém, nem o desfecho foi totalmente sombrio. Meu descendente, que herda o manto do avô não só nas competências, mas na essência moral, resgatou minha existência. Demonstrou que a retidão e a probidade que Antônio prezava perduram nele. O veredicto surgiu sem demora. Carlos foi condenado a 15 anos por tentativa de assassinato e trama criminosa. Mariana ganhou 12 anos. Paulo e Lúcia, 8 anos a piesse. Vi-os sendo conduzidos com as mãos presas, experimentando um abismo que jamais sonhara sentir. Rafael me transportou de volta ao seu lar. Instalei-me no sofá, esgotada no espírito e no corpo. E agora? O que pretende fazer, avó? Indagou ele, acomodando-se próximo a mim. Contemplei pela vidraça a urbe que já não me pertencia. Não faço ideia. Aquela residência está fora de questão para mim. Que tal vir habitar ao meu lado? Propôs ele. Esbocei um sorriso tênue. Você ainda é moço, Rafael. Deve forjar sua própria trajetória, sem uma avó para zelar. E se buscássemos um espaço para nós, próximo um do outro? Um imóvel modesto, simples de gerir? A sugestão fazia sentido. Um recomeço fresco, distante das lembranças tóxicas do antigo lar. Talvez, admiti, mas antes devo retornar uma vez mais. Existem itens que desejo recolher. 2 dias adiante, Rafael me reconduziu à morada. Atravessar o limiar revelou-se mais árduo do que previra. Cada ambiente guardava ecos do passado, uns felizes, outros agora sujos pela perfídia. Diante do meu quarto, hesitei na soleira, sem forças para adentrar. Não suportaria repousar aqui de novo. Confiei a Rafael, ciente dos planos deles. Não é preciso, rebateu ele com delicadeza. Já reuni o que solicitou. Na copa, acariciei as estantes que Antônio montara. Suas mãos haviam esculpido essa madeira, alisado essas arestas. Tal labor resistira além dele, só para ser deturpado pelos nossos herdeiros. Ele se sentiria tão abatido, murmurei. Rafael confirmou com a cabeça, captando o sentido de imediato. O avô colocava a parentela em primeiro lugar. Ele se enalteceria com você, retruquei, fitando meu neto. Por me preservar, por optar pelo correto, ainda que penoso. Dirigi o olhar ao janelão para o carvalho que Antônio semeara no nascimento de Carlos. Suas folhagens amareladas cintilavam sob a luz outonal. Vou colocar esta propriedade no mercado, resolvi. Não dá para conservá-la após o que se passou nestes muros. Está convicta? Questionou Rafael.
Trata-se do seu domínio. O avô o edificou pensando em você. Agora é só uma estrutura vazia, rebati. Os ideais que Antônio infundiu ali, estabilidade, defesa, carinho, foram profanados. Mas esses ideais persistem em você, Rafael, e é o que conta de verdade. 7 dias mais tarde, anunciei a venda da casa. O agente mencionou que o setor imobiliário fervia, com diversas famílias novatas caçando imóveis na vizinhança. Guardei para mim a narrativa obscura que motivava a transação. Rafael colaborou na busca por um apartamentinho a curtos passos do dele. Localizava-se no rés do chão, com um jardinzinho onde eu poderia plantar flores. Não se tratava de luxo, mas era acolhedor e particular. As semanas viraram meses. A imprensa regional tocou superficialmente no episódio dos filhos que urdiram contra a mãe pela partilha de bens. Mas em breve, outras notícias eclipsaram o caso. A residência encontrou compradores. Um casal jovem com 2 infantes. Não revelei ao corretor sobre o aparelho no subsolo ou as noites de mal-estar no quarto. As autoridades haviam limpado tudo e o lugar voltara a ser inofensivo. No meu novo cantinho, estabeleci uma rotina. Dediquei as manhãs ao jardim, as tardes a leituras, e por vezes passeava até uma cafeteria modesta ali perto. Rafael aparecia para refeições semanais, 2 vezes, ocasionalmente com a companheira Laura, uma projetista de arquitetura de olhar afável e riso espontâneo. Foi em uma dessas refeições que Rafael revelou a novidade. Avó, falou ele, apertando a mão de Laura. Adquirimos um lote. Planejamos erguer nossa moradia. Que notícia esplêndida! Repliquei, com alegria sincera por eles. E desejo exibir os projetos, prosseguiu, estendendo croquis sobre a mesa. Já que integrei traços dos que o avô aplicou na antiga residência. Examinei os esboços, identificando de pronto elementos familiares. A disposição da sala, o traçado das estantes fixas, o estilo dos rodapés nas portas. Pretendo reverenciar a herança do avô, esclareceu Rafael. O modo como ele trabalhava, com esmero e foco nos pormenores. Laura contribuiu para atualizar o projeto, mas conservamos os fundamentos que ele estimava. Acariciei o papel com leveza, seguindo as linhas com as pontas dos dedos. Antônio costumava afirmar que uma construção sólida resguarda sua família. Sussurrei baixinho. É exatamente isso que estamos erguendo, respondeu Laura, com um sorriso no rosto. Um refúgio seguro, do jeito que ele faria. Ali, uma sensação há muito tempo esquecida me invadiu. A esperança. Mesmo com todos os eventos ruins que rolaram, o legado real de Antônio prosseguia vivo, não nas estruturas da velha residência, mas nas ações e no afeto do neto. Os meses voaram e minha rotina nova começou a se firmar. A primavera surgiu, enchendo de cores o meu jardinzinho. Meu bem-estar avançou. As enxaquecas sumiram de vez. Voltei a ganhar um pouco de peso e conseguia me locomover sem precisar me apoiar nos objetos para não cair. Parecia ter saído de um sonho ruim e interminável. Numa manhã de abril, chegou uma missiva da cadeia, com o nome de Carlos como remetente. Fiquei fitando o envelope por um bom tempo, sem coragem de rasgá-lo. No fim, guardei-o numa gaveta, intocado. Dias depois, veio outra de Mariana. Fiz o mesmo, deixando-a selada. Você não vai abrir? Indagou Rafael ao eu mencionar as correspondências. Neguei com a cabeça. Ainda não me sinto preparada para escutar o que eles querem dizer. Ele demonstrou compreensão total. Sem correria, vovó. Você não deve nada a eles. Havia momentos em que eu me via refletindo sobre como as coisas haviam chegado àquele extremo. Como meus filhos, educados para serem íntegros e solidários, puderam virar indivíduos capazes de uma traição tão profunda? Esforçava-me para recordar indícios que talvez tivesse ignorado, instantes de rudeza ou individualismo na juventude deles que pudessem ter anunciado o futuro. Porém,
A realidade é que nenhum sinal claro existia. Carlos e Mariana cresceram como garotos comuns e viraram adultos cheios de ambições. Pode ser que tenha sido isso a raiz, a noção de que conquistas materiais valiam mais que a honestidade. Ou quem sabe só o pânico face às ruínas financeiras. Em junho, a obra da moradia de Rafael e Laura avançava firme. Eles me levavam com frequência para acompanhar o andamento. Rafael pegara boa parte das tarefas práticas, tal qual Antônio faria. Eu o via fixando molduras de portas com a exatidão que herdara do avô. Ele se sentiria tão feliz, comentei ao Rafael concluir a montagem de várias estantes na sala. Eu me pergunto o que ele faria em cada fase, rebateu ele, alisando a superfície de madeira. Como lidaria com cada obstáculo? Naquele retorno ao meu AP, deparei com mais uma carta de Carlos à minha espera. Dessa vez, uma força interna me levou a desvendá-la. Mãe querida, iniciava. Não sei se você está vendo essas linhas, mas persisto na escrita, torcendo para que um dia leia. Dediquei horas refletindo sobre como nos metemos nessa enrascada. Como eu, seu filho, criado com tanto carinho, pude feri-la de forma tão absoluta. Parei por um instante, inspirando fundo para segurar as lágrimas que insistiam em brotar. Prossegui na leitura. Não há justificativas, só esclarecimentos, caso queira escutá-los. Quando a firma entrou em colapso, busquei ocultar de todos. Imaginei que daria um jeito sozinho, mas os débitos se multiplicaram. O imóvel corria risco de penhora. Lúcia e eu brigávamos o tempo todo por causa de grana. Foi aí que Mariana tocou no assunto da sua propriedade, no valor que ela atingira. As letras borravam na minha visão. Inicialmente, discutimos só sobre você nos auxiliar vendendo o lugar e repartindo os recursos. Mas estávamos cientes de que você jamais toparia. Era a residência do pai, o lar onde vocês moraram juntos. Aí, o plano brotou. Caso você partisse por motivos naturais, a herança viria para nós. A proposta era horrenda, mas no desespero, o horrendo ganha contornos toleráveis. Soltei a folha no colo, sem fôlego para ir adiante. Como se chega a tal abismo? Como as angústias monetárias podem corromper tanto os princípios de alguém? Recuperei o papel, compelindo-me a concluir. Não busco sua absolvição, mãe. Não a conquisto. Só desejava que soubesse do meu remorso intenso, não só por ter sido flagrado, mas pelo homem em que me transformei. Aquele que renegou tudo o que você e o pai me legaram. Me perdoe, seu filho, Carlos. As lágrimas represadas agora escorriam soltas. Não eram de paz ou indulgência, mas de dor pela perda do filho que outrora tive, pelo laço que se rompeu para sempre, pela fé que se quebrou de modo irreparável. Nos dias que se seguiram, examinei as demais cartas. Mariana também manifestava pesar. Contava sobre as terapias custosas que Paulo requeria e como o esquema emergiu num papo aflito com Carlos. Suas frases soavam autênticas, mas uma incerteza persistiria. Arrependiam-se de verdade ou só do erro de serem pegos? Vai dar uma resposta? Questionou Rafael ao eu relatar as leituras. Ainda não decidi, admiti com franqueza. Uma fração de mim anseia compreender o caminho que trilharam até lá. A outra teme destrancar essa passagem. Seja qual for sua escolha, estarei ao seu lado, afirmou ele, segurando minha mão com firmeza. Uma semana mais tarde, atendi a um telefonema do advogado que contratei para alienar a antiga casa. O potencial comprador manifestou interesse em esclarecimentos sobre o imóvel e solicitou um encontro pessoal. Hesitante, acabei cedendo. Optamos por um encontro em uma cafeteria imparcial no coração da urbe. Rafael, sempre vigilante, teimou em me seguir. Lá estava o interessado, um sujeito por nome de Miguel, acompanhado da consorte Ana e de seus 2 filhinhos.
Senhora Martins, cumprimentou Miguel, com um aperto de mão afetuoso. Agradeço sua presença. Desejamos trocar algumas ideias sobre a residência. Nada alarmante, só mera indagação sobre o seu passado. Instalei-me inquieta. O que revelar? Que os meus descendentes haviam convertido o lar em um covil perigoso? Quais detalhes despertavam sua atenção? Indaguei com reserva. Percebemos traços peculiares, comentou Ana. As estantes integradas, o acabamento em madeira, pertencem à estrutura inicial? Sim, afirmei, com um aperto no peito. O meu esposo Antônio erigiu boa parte da morada com as próprias habilidades. Ele era marceneiro? Indagou Miguel, intrigado. Exato. Ele defendia que uma habitação devia resistir ao tempo, atravessando gerações. O rebento maior, um garoto de uns 8 anos, fitou-me com curiosidade infantil. Quanto tempo habitou ali? 43 anos, repliquei. Antes mesmo do nascimento do seu pai. Por qual motivo decidiu vender? Questionou ele com pureza. Um mutismo envolveu a mesa. Rafael enrijeceu-se ao meu flanco. Como transmitir a realidade a um infante? Há ocasiões, respondi por fim, pesando cada sílaba, em que um lar acumula incontáveis recordações. Algumas alegres, outras penosas. Chegou a hora de um recomeço. Os progenitores trocaram expressões, intuindo camadas ocultas no relato, mas honraram o meu sigilo. A propriedade demanda ajustes, observou Miguel, alterando o foco. Particularmente no aparato de calefação, detectamos adaptações inusitadas no subsolo. O meu pulso acelerou. As autoridades não haviam eliminado todos os vestígios. Que espécie de adaptações? Inquiriu Rafael, com tom sereno, porém crispado. Parece obra de amador no encanamento de gás, detalhou Miguel. Contratamos um especialista para restaurar a normalidade. Apenas queríamos saber se tinha ciência disso. Voltei-me para Rafael, que fez um sinal sutil de aprovação. Valia a pena expor uma narrativa suavizada. O meu filho intentou aprimoramentos no local, declarei. Contudo, faltava-lhe expertise. Recomendo veementemente uma vistoria minuciosa por um perito. Miguel aqueceu. Estamos procedendo assim. A segurança precede tudo, sobretudo com menores envolvidos. Ao deixar o café, experimentei um alívio nos ombros. Aquela trupe revitalizaria o espaço, dissipando as trevas da deslealdade dos meus herdeiros. Agiste corretamente, murmurou Rafael enquanto prosseguíamos a pé. Eles deviam estar cientes para se resguardarem. Desejo que prosperem nesse lar, retruquei. Que forjem lembranças mais luminosas que as derradeiras minhas. No período outonal, a residência de Rafael e Laura aproximava-se da conclusão. A arquitetura mesclava traços clássicos que Antônio aprovaria com inovações propostas por Laura. Tratava-se de um lar voltado ao porvir, sem desprezar as raízes. Queremos que se instale conosco assim que for viável, propôs Rafael certa ocasião, pegando-me de surpresa. O quê? Indaguei, perplexa. Incluímos um anexo compacto, esclareceu Laura, com dependências próprias e conforto para a autonomia, mas ligado à estrutura central. Não é necessário, objetei. Vocês são moços. Ansiarão por independência, quiçá por expandir a prole. Justamente por isso a queremos próxima, interveio Laura com suavidade. O laço familiar conta muito para nós, o genuíno. As palavras ressoaram em mim com força. Família. Um termo que se esvaziara de sentido quando os meus rebentos tramaram contra a minha vida, agora sendo reerguido por um neto e sua parceira. Reflita sobre o assunto, sugeriu Rafael, sem pressa para concluir. Naquela velada, isolada no meu modesto refúgio, resgatei o velho livro de imagens que salvara da antiga morada. Retratava Carlos e Mariana na tenra idade,
seus rostos joviais, as mãozinhas entrelaçadas às minhas. Havia imagens de Antônio laborando na construção, sua feição absorta ao medir e serrar as tábuas, e registros de Rafael evoluindo. Primeiramente, um infante no colo de Carlos. Em seguida, um pivete ávido rastreando Antônio pelos cômodos, assimilando noções de ofício, internalizando princípios que os pais haviam renegado. Em novembro, realizei a minha inaugural ida ao presídio. Carlos aparentava envelhecido, esguio, com olheiras fundas e um vislumbre atormentado. Mãe, pronunciou ele, voz entrecortada. Veio mesmo? Vim, repliquei de forma sucinta. Permanecemos mudos por instantes. A carga de ocorrências suspendia-se entre nós. Li as suas missivas. Revelei ao cabo. Cada uma delas. Carlos desviou o olhar. Lamento tanto, mãe. Além do que palavras exprimem. Por quê? Questionei. A dúvida que me consumira por meses. Por que não me procuraram? Por que não rogaram auxílio? Pudor, confessou ele. Soberba. Não que. Tive de reconhecer que tudo havia dado errado, que as estruturas que erigi ruíam ao meu redor. Então você optou por acabar comigo, afirmei, com palavras ásperas, porém essenciais. Carlos tremeu como se levasse um tapa no rosto. Não surgiu de repente, evoluiu aos poucos. Inicialmente tentamos persuadi-la a alienar a residência. Ao ver que isso era impossível, passamos a discutir opções diferentes. Mariana propôs a ideia pela primeira vez, mas fui eu quem arquitetou a estratégia. Apliquei minhas habilidades especializadas para criar algo que soasse como um acidente comum. A precisão gélida com que ele narrava a conspiração me arrepiou por completo. Antônio ficaria tão desiludido, comentei. Eu sei, retrucou Carlos, com os olhos marejados. Desonrei tudo o que ele simbolizava, cada lição que ele me passou. Não só ele. Você desrespeitou a si mesmo, seus descendentes, sua própria irmã. Rafael jamais me absolverá. Hein? Isso cabe a ele decidir, respondi. Ele resgatou minha existência no momento em que você quis extingui-la. Deixei a penitenciária esgotada, mas de um jeito curioso, mais aliviada. O perdão ainda não chegara, e talvez nunca chegasse de todo. Porém surgia um tipo de resolução. A sinceridade fora revelada, as razões desmascaradas, por mais repugnantes que fossem. Na semana subsequente, procurei Mariana na cadeia. Nossa troca seguiu o mesmo padrão. Prantos, remorsos, relatos que nada absolviam. Ao partir, jurei retornar em algum momento, mas não no imediato. Requeria um intervalo. Em dezembro, a morada de Rafael e Laura estava concluída. Realizaram uma singela celebração de posse, só com amigos íntimos e eu presente. O quartinho adjunto também aguardava, pronto para minha escolha. Percorri os ambientes, roçando as paredes, as estantes, os umbrais. Cada pormenor refletia o mesmo esmero que Antônio teria investido. Num recanto da sala principal, algo me deteve. Uma mesinha que identifiquei na hora. É a cômoda de cabeceira do avô, esclareceu Rafael, captando minha atenção. Ele a fez para o quarto de vocês. Logrei recuperá-la. Acariciei a superfície de madeira envernizada, evocando Antônio na sua marcenaria, alisando cada parte até o acabamento impecável. Posicionei aqui para você ponderar se deseja no seu espaço, se resolver morar aqui conosco. Prosseguiu Rafael. Observei em volta a construção erguida com tamanha dedicação e afeto, o neto que absorvera não só as competências do avô, mas sua retidão e empatia. Para Laura, que abraçara uma rotina vital, incluindo uma idosa com um passado intrincado. Eu fico, resolvi, se a oferta permanecer válida. Rafael exibiu um sorriso idêntico ao de Antônio ao concluir uma obra especialmente gratificante. Sempre foi. Instalei-me 7 dias antes do Natal.
O anexo era ideal, modesto, porém acolhedor, com vidraças amplas que captavam abundante claridade e uma entrada ligada à casa central para visitas quando desejasse. Rafael montara nichos para minhas obras literárias, um recanto para as folhagens e um banquinho no jardim para eu me acomodar e contemplar as transformações sazonais. Laura enfeitara o lugar com tons vivazes e materiais macios. Na véspera natalina, flocos de neve caíam devagar. Nós três nos reunimos à mesa, com o fogo estalando na sala adjacente. Rafael cozinhara o assado ao modo tradicional de Antônio. E Laura preparara quitutes conforme uma fórmula da minha genitora, que eu revelei. Uma saudação, propôs Rafael, elevando o copo. Há recomeços frescos e heranças que resistem, completei, recordando Antônio. Após a refeição, enquanto Laura cuidava da limpeza, Rafael me ofertou um embrulho miúdo em papel modesto. Qual o significado? Indaguei, atônita. Uma relíquia achada na residência velha, entre as estruturas ao derrubar o subsolo, explicou ele. Desembrulhei com delicadeza. Tratava-se de um livrinho de capa em couro, desgastado pelo uso. Na folha inicial, avistei de imediato a caligrafia de Antônio. Para Lúcia, minha querida, a morada que ergui é só material e alvenaria. Nosso genuíno refúgio reside nos nossos peitos e nos de quem formamos para prezarem o essencial. Com carinho, Antônio. As lágrimas fluíram inesperadas. O volume rebosava de esboços, esquemas da edificação, pormenores de marcenaria e, nas bordas, breves anotações sobre escolhas e suas razões. Vidros mais amplos no dormitório para Lúcia desfrutar de iluminação solar maior. Nichos inferiores na copa para ela pegar sem esforço, cada aspecto idealizado com ternura. Onde se ocultava? Inquiri, com a voz trêmula. Numa fenda estreita na alvenaria do subsolo, próximo ao local da dúvida, perto de onde localizei o aparelho, como se o avô observasse. Apertei o volume ao corpo. Ele se regozijaria tanto com você, Rafael, não só pelas criações, mas pelo caráter que exibe. Na estação seguinte, Rafael e Laura revelaram a gravidez. A novidade infundiu uma felicidade que eu não experimentava havia eras. Surgiria uma linhagem renovada, chance de legar os princípios autênticos. Prossegui com as visitas a Carlos e Mariana no presídio, mas com menor intensidade. Nossas reuniões ficavam complicadas, marcadas por pausas incômodas e remorsos que vinham atrasados. Eu havia perdoado? Nem por inteiro. Porém, ia descobrindo como desvincular o carinho que ainda nutria pelos meus filhos do pavor causado pelas ações deles. Numa tarde de junho, acomodei-me no banco do jardim, vendo Rafael erguer um balanço destinado ao seu filho que viria ao mundo. Seus gestos eram exatos, toda a medição checada 2 vezes antes de serrar a tábua. Vai resistir o bastante para atravessar gerações, comentou ele, ao notar meu olhar. Assim como tudo o que você ergue, retruquei. Refletindo sobre os eventos passados, entendi que Antônio tinha razão nas anotações do caderno. O lar autêntico não se resumia à madeira e alvenaria, mas se manifestava nos princípios que perduravam nas mãos ágeis de Rafael, em sua retidão inabalável, em sua vocação para edificar em lugar de demolir. Carlos e Mariana violaram esses princípios, convertendo o esforço amoroso de Antônio em instrumento de dano, mas falharam em aniquilar sua herança genuína. Ela prosseguia, mais vigorosa do que antes, no nosso neto. Ao término do verão, chegou uma missiva imprevista, proveniente de Júlia, filha de Carlos e irmã de Rafael. Ela se distanciara logo após saber da conduta do pai, partindo para outra localidade e rompendo laços com o clã. Agora, redigia uma carta solicitando uma visita. Sem dúvida você precisa encontrá-la, afirmou Rafael ao ver o envelope. Sua entonação carregava inquietude.
Ele e a irmã já se haviam afastado bem antes dessa tormenta toda. Júlia apareceu num domingo de sol radiante. Estava mais esguia do que na memória, com olhares prudentes e um sorriso vacilante. Vovó, murmurou, envolvendo-me num abraço hesitante. Senti sua ausência. Eu também a sua, devolvi. Ela varreu o ambiente com os olhos, elogiando a residência de Rafael. É magnífica. Evoca algo que o vovô Antônio ergueria. Essa foi a proposta, rebateu Rafael, surgindo no umbral. Pairou um instante de constrangimento. Em seguida, ele cruzou o cômodo e cingiu a irmã em um abraço. No almoço, Júlia compartilhou relatos de sua rotina. Emprego recente, recomeço em Nova Urbe. Mencionou visitas ao pai no presídio, o vexame que o ato dele lhe causava. Como descobriu meu paradeiro? Indaguei. Papai mencionou que você residia com Rafael, explicou. Disse que eu devia procurá-los, que laços de sangue não deviam ruir por falhas dele. Suas frases me pegaram de surpresa. Quiçá houvesse resgate possível para Carlos, lição extemporânea sobre o essencial. Naquela noite, após Júlia partir, com promessa de retorno, postei-me com Rafael e Laura na varanda, contemplando o ocaso. A palma de Laura repousava guardiã sobre o ventre já proeminente. Acredita que o clã pode se recompor após tal abalo? Indagou Rafael, voz serena e meditativa. Não tenho certeza. Confessei com franqueza. Cicatrizes assim vão fundo demais para sarar por completo. Mas quem sabe não erguemos algo inédito das destroços, algo alterado, porém precioso. Tal qual esta morada, interveio Laura. Perfeito, asseverei. A antiga construção fora profanada, mas os pilares que a amparavam, zelo, esmero nos pormenores, resguardo do lar, resistiram. Transmitiram-se a ti, Rafael, e hão de se transferir ao teu descendente. Enquanto as estrelas pontilhavam o firmamento crepuscular, evoquei Antônio e sua herança. Não a edificação que lapidou com tanto afeto, agora ocupada por forasteiros. Algo mais perene, os preceitos que encarnou e legou, a probidade que infundiu em cada lasca de lenha que talhou. Meu neto me resgatou não só da perfídia dos filhos, mas da extinção dessa herança. Ele demonstrou que o vital, afeto, franqueza, amparo, resiste inclusive às piores perfídias. E, com o decorrer dos dias, talvez até Carlos e Mariana redescobrissem esses preceitos, não para obliterar suas falhas, mas para recompor algo dos resquícios de decisões funestas. Na aurora seguinte, tomei o caderno de Antônio e inscrevi minhas linhas na página final, ao bisneto que logo nascerá. Que você se desenvolva, ciente de que um lar transcende madeira e rocha, sendo afeto e resguardo. Que herde a destreza do bisavô pelas mãos do pai e sua retidão no íntimo. E que jamais perca de vista que a herança veraz reside não no que acumulamos, mas em como existimos e amamos. Com todo o afeto, bisavó Lúcia. Cerrei o caderno, experimentando serenidade inédita em tempos. A deslealdade dos filhos quase me aniquilou, mas também expôs a essência robusta da herança de Antônio, não na estrutura que arquitetou, mas no neto que motivou. A existência prossegue mesmo após a traição mais atroz. E por vezes, dos detritos da ruína, brota o novo e o mais resiliente. Se curtiu essa narrativa, clica para se inscrever e compartilha nos comentários o que te chocou mais. Ah, e não se esqueça de se inscrever como membro para acessar os conteúdos exclusivos que eu não compartilho por aqui. Te aguardo lá. M.